Boa tarde. E vamos iniciar a nossa palestra falando da consciência após a morte. Já que a morte anda rondando muito aqui o nosso mundo Terra, precisamos, talvez mais do que nunca, termos a noção de que a nossa consciência não morre junto com o corpo. É fundamental nós percebermos isso. E antes de avançarmos neste tema sobre a visão da doutrina espírita, e para percebermos que este não é um assunto apenas teórico, comecemos primeiro ouvindo a ciência médica. Coloquemos as seguintes questões. Quando você morre, sua mente continua funcionando? E você sabe que morreu? Vejamos a resposta da ciência segundo um estudo realizado pelo Centro Médico Langone, uma escola de medicina de Nova Iorque, um dos maiores 100 hospitais da América. O estudo afirma que a pessoa continua consciente mesmo depois que o corpo não mostra mais nenhum sinal de vida. É a ciência médica que está a dizer isto. Embora depois vamos perceber que a ciência espírita diz a mesma coisa. Segundo cientistas do Departamento de Cuidados Intensivos e Reanimação deste hospital, é totalmente possível o morto, entre aspas, estar deitado na cama do hospital, ouvir o médico anunciar horário da morte, 15 horas. Um estudo conduzido pelo Dr. Sam Parnia, diretor do departamento, que vemos aí a imagem, ele e toda a sua equipe, porquê? Eu não sei por aqui para ali. Paciência. Não, depois já não recuperamos. É que eu, inclusivamente, queria, nesta imagem, fazer uma chamada de atenção. Já está. Não, mas agora avançar para as outras. E o hospital, aí está. O que eu queria ressaltar para vocês, vejam a média da faixa etária destes pesquisadores. Praticamente são todos jovens. Começa a haver da parte daqueles que estão chegando à reencarnação há menos tempo, estarem mais atentos e até talvez melhor preparados para lidar com as coisas espirituais, como é a questão da consciência. São estudos exploratórios que o próprio Dr. Sam chamou de pensamento cognitivo no final da vida e métodos aprimorados de reanimação cardiopulmonar. O Dr. Sam afirma que as pessoas sabem que estão mortas porque a sua consciência continua a funcionar mesmo depois do corpo não mostrar mais sinais de vida. O Dr. Sam Parnia e a sua equipe analisaram o comportamento de pacientes que sofreram ataques de coração. Morreram tecnicamente, mas mais tarde foram reanimados. As chamadas experiências de quase morte, o EQM. Este é o estudo mais completo já feito sobre este assunto. Alguns dos pacientes estudados afirmaram que mesmo depois de ouvir o anúncio da sua morte, continuaram a escutar conversas e ver coisas que estavam acontecendo à sua volta. Mais tarde, esses depoimentos foram comparados com a versão dos médicos e das enfermeiras
que estavam presentes e todos os dados coincidiam. Tecnicamente, a morte é definida como o ponto em que o coração não bate mais. Interrompeu-se o fluxo de sangue para o coração e para o cérebro, levando-lhe o necessário oxigênio. É assim que a medicina determina o horário da morte. Mas há evidências que quando a pessoa morre, acontece uma descarga de energia no cérebro. O Dr. Sam diz: estamos tentando entender as características exatas do que as pessoas experimentam quando acontece a morte física. Entendemos que esse estudo vai refletir a experiência universal, a experiência que, no fundo, todos nós vamos ter quando morrermos. Ora, visto este estudo da ciência médica, que não é o único, há muitos mais, vamos agora ouvir o que diz a ciência espírita. Encontramos aí em slide, referindo-se ao Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3, intitulado Retorno da vida corporal à vida espiritual, na pergunta 149, nós lemos: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então deixamos a erradicidade, reencarnamos, fazemos aqui a lida encarnatória com as nossas dificuldades, mas também com as nossas alegrias, com os nossos aprendizados e, terminando a vida física, regressamos a casa. Então, jamais perdemos a nossa individualidade. Esta questão de não perdermos a nossa individualidade está referida na questão 150 do Livro dos Espíritos. E a questão 152 faz a seguinte pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Os espíritos afirmaram: não tendes essa prova pelas comunicações que recebeis? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está ao vosso lado. Então encontramos aqui, nesta questão de olhos de ver e ouvidos de ouvir, ensinos do próprio Jesus, que nos dizia que nós devemos ter. E Jesus referia-se a isto para nós expandirmos além daquilo que é a acanhada visão dos olhos enquanto órgão, conseguirmos ver um pouco mais além com os olhos do próprio Espírito, ouvir com os ouvidos do próprio Espírito. Kardec comenta dizendo que os que creem que pela morte a alma volta ao todo universal, que há muita gente que diz, morreu, vai tudo para o mesmo sítio, como se fosse uma gota de água que cai no oceano, perdendo essa gota a sua individualidade e ficando a fazer parte do mar. Kardec diz que estão completamente errados. Importa agora saber se é dolorosa a separação da alma do corpo. Resposta à pergunta 154. Não. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Não é dolorosa, mas a separação dos liames é feita gradualmente. A nossa doutrina ensina-nos de que nós somos trinitários.
Temos o espírito, aliás, somos o espírito, temos o corpo e a ligar os dois temos o perispírito. São esses liames que às vezes demoram muito a separarem-se do corpo e fixarem-se somente no espírito. Aí, às vezes, é uma separação lenta, como iremos ver. Esta lentidão varia muito segundo o espírito que desencarnou. Para uns é bastante rápida, porque é a libertação. Deixamos de estar presos no casulo do corpo e ficamos livres para realmente nos alçarmos como espíritos para a vida espiritual. Para outros, porém, sobretudo aqueles cuja vida foi toda material ou sensual, o despreendimento é muitíssimo mais demorado. É a persistência da preponderância, da afinidade materialista. Então, quanto mais materialistas nós formos, quanto mais agarrados às coisas da matéria, aos dinheiros, às propriedades, às vezes até às paixões desordenadas, mais difícil é nós regressarmos a casa, porque ficamos durante muito tempo ainda, por culpa nossa, ligados à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais demorará separar-se dela. Tem ou não tem lógica? Estamos agarrados às coisas. Quantas pessoas na hora da morte ficam maldizendo Deus porque agora tanto trabalharam para ter tanto e agora têm tanto e vão embora? É o estado de agarrarmos a matéria, mais uma preocupação maior pela matéria do que propriamente pela nossa própria espiritualização. Então, uma nova imagem, sabendo agora que se separa o espírito do corpo, vejamos o que mais importa. Questão 159. O que é que importa? Qual a sensação que experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E os espíritos ensinaram-nos. Depende. Se fizeste o mal com o desejo consciente de o fazer, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Então estamos aqui a perceber que vamos nos encontrar do outro lado da vida, quando morrer o nosso corpo, de acordo com aquilo que somos, de acordo com o espírito que somos, de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que fizemos, ou até com aquilo que às vezes deixamos de fazer. Tínhamos a obrigação de fazer e não fizemos. Então, quando deixamos o corpo, a princípio, tudo é confuso. E a duração deste período de confusão também é muito variável. Depende de como decorreu a nossa encarnação, como nós vivemos no corpo. Aqueles para quem é menos longa, esta sensação dolorosa, são os que se identificaram durante a vida com o bem, com a caridade e até com o próprio amor verdadeiro. Esta perturbação nada tem de penoso para o homem de bem. Ela é calma, semelhante a um despertar tranquilo. Adormecemos aqui, acordamos lá, tranquilos. Para aquele cuja consciência não está pura, aquele que sabe que não fez sempre o que deveria ter feito de melhor e cuja consciência o acusa, é cheia de ansiedades e angústias. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam. Tomamos consciência absoluta de tudo aquilo que fizemos. À medida que se extingue a influência da matéria,
que é uma influência que turva os pensamentos do espírito. À medida que isso vai modificando, nós vamos tendo melhor consciência do que fizemos. Então a morte do corpo não deve ser, sobretudo para nós os espíritas, que estudamos todas estas coisas e nelas acreditamos, a morte do corpo não é sinónimo de destruição. Não é sinónimo de aniquilamento. A nossa consciência continua atuante, pensa, vê e ouve. Assim, a nossa chegada ao mundo espiritual pode ser sofrida ou não. Trata-se, e isto também é bom nós sabermos, trata-se de um sofrimento moral. E, curiosamente, os espíritos não se cansam de nos dizer que o sofrimento moral é muitíssimo mais doloroso do que o sofrimento físico. As dores mais excruciantes que nós possamos ter no corpo, as dores morais, são superlativas. São muito mais. É a alma que sofre. Agora não é o corpo, porque esse, como estamos a perceber, ele morreu. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se mantiver jungido junto ao corpo em decomposição e à vida física que se extinguiu. Os materialistas, os suicidas, aqueles cuja vida não foi boa e tiveram uma morte física violenta, abrupta, não esperada. Pode acontecer este sofrimento atroz. Situação bem diversa acontece com o espírito que durante a existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou sem nenhuma ambição exagerada. Aquele que procurou desenvolver virtudes, não vivendo vícios, aquele que combateu as imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e, inclusivamente, os seus deveres sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias deste período de transição serão passagens muito breves. A adaptação à sua nova casa, à sua nova moradia, será tranquila. Sabendo administrar com serenidade, olhem que coisa tão importante, saber administrar com serenidade a saudade dos entes queridos. A saudade daqueles que ficaram, mas saber administrar isso saudavelmente. Porque o nós sentirmos saudades, tanto dos que partem, quanto os que partem dos que ficam, é normal e é prova de carinho e é prova de amor. Agora, quando essa saudade é doentia, ela já deixa de ser positiva e caímos num campo que nos vai trazer de certeza absoluta sofrimento. É isto que os espíritos nos ensinam para nós não querermos. Então, administrar com seriedade a saudade dos entes queridos, que permanecem reencarnados, que ficaram do lado de cá. E, ao mesmo tempo, também ficarem aptos a aceitar todas as surpresas do além-túmulo que agora vão reencontrar. Então, quando nos ajustamos à vida no plano espiritual, o espírito colherá os frutos bons ou amargos do que semeou durante a experiência reencarnatória. Jesus não nos deixou isto no Evangelho de uma maneira simples, para nós percebermos bem. Vai escolher o que semeares. Então, o que eu semear aqui é o que eu vou colher na espiritualidade. De calma, tranquilidade ou de angústia e sofrimento. Vai depender daquilo que eu por aqui andei semeando. Ora, no final das contas, todos nós, os espíritos, estamos sujeitos a uma lei divina.
a lei do progresso. Não podemos fugir a esta lei divina. É ela que vai, de algum jeito, apresentar aquilo por que nós devemos passar. E a consciência de culpa, essa atinge o íntimo da criatura. E o íntimo não é o cérebro. A consciência de culpa vai atingir a mente do espírito que nós somos, na qualidade de um autêntico flagelo, se ela for acusatória. A partir do momento em que se instala este sentimento de culpa, nós começamos a desequilibrar as emoções. E se eventualmente esta consciência de culpa ainda for encarnado, ela pode nos levar à loucura. Não suportarmos a acusação da consciência, quando as coisas que fizemos foram demasiado graves. A consciência pesada evidencia uma certa imaturidade psicológica, pois denota que a pessoa agiu em desconformidade com os seus valores, porque todos os temos. Se as leis de Deus estão íncitas na nossa consciência, nós temos. Temos todos já a noção do que é o bem e do que é o mal. Ora, quando nós agimos contra ou em desconformidade com esses ideais, ou fizemos o mal sem refletir num rompante, às vezes até de quase loucura, aí, quando nos permitimos estes comportamentos incorretos, que às vezes o fazemos só para que nos agrade as sensações, para que aquilo que são os nossos sentidos nos deem prazer. E depois, mais tarde, entramos no campo da autopunição, entregando-nos a arrependimentos estéreis. O conhecimento dos erros passados, não tenhamos dúvidas, punem com rudeza o infrator perante si próprio, mas não corrige o infrator para o futuro. Não são os erros que me vão corrigir. Não são as dores dos erros que me vão corrigir. Eu vou-me corrigir quando tomar consciência de que devo fazer essa correção. O cumprimento de uma penitência, nós sabemos que há religiões que inclusivamente determinam penitências. Embora a penitência constitua um evento doloroso, porque às vezes custa a fazer, nada repara. E por isso não traz a plenitude psicológica curativa como traz aquilo que for promovido pelas ações positivas. Quando nós andamos por lá, porque a grande maioria somos oriundos da Igreja Católica, quando nos confessávamos e nos davam a penitência, nós cumpríamos a penitência que nos era imposta e ficávamos todos contentes porque estávamos perdoados dos nossos pecados. Imaginem que eu roubei alguém, chegava ao padre da minha freguesia, confessava-lhe o roubo, e ele diz, então vais rezar 50 Pai Nossos, que roubaste muito, e toma lá mais 100 Ave Marias. E eu rezava aquilo tudo e o assunto ficava sanado. Então e aquele a quem eu roubei? O que é que os meus Pai Nossos e as minhas Ave Marias o iam ressarcir do roubo que eu lhe fiz? A doutrina dos Espíritos diz que não é assim. Arrependimento, ótimo. É o primeiro passo. Mas não seremos perdoados perdoados pela nossa própria consciência. Não é Deus que nos vai perdoar, é a nossa consciência. Só seremos perdoados pela nossa consciência quando ressarcirmos o mal que fizemos. Então, as ações positivas são o melhor que nós podemos fazer para ressarcir os nossos malfeitos. O que foi feito não mais pode ser impedido ou evitado. Está feito. Se uma ação for ruim, o importante é reparar os danos que essa ação causou. Toda a criatura que se considera fraca, não desenvolvendo o difícil processo de reverter o resultado de um ato indigno, todo aquele que não for capaz de reverter isso,
tende a ser o quê? Alguém que mais não faz do que autoflagelar-se. Refugia-se no sentimento de culpa. Sente-se e faz que os outros sintam que é um coitadinho. Não devemos fazê-lo. Devemos, ao contrário, utilizar um poderoso antídoto para as nossas novas experiências, que é corrigirmos o mal feito e não querermos voltar a fazer. Tomemos um exemplo para percebermos bem. Suponhamos que uma mulher voluntariamente faz um aborto. A sua consciência pesa, não temos dúvida nenhuma. E ela pode desenvolver as mais variadas neuroses, porque a consciência acusará. Mantendo ela a sua mente focada nessa ação equivocada, porque agora isso já está irremediável, já foi feito, ou então a mesma mulher pode, de modo muito mais proveitoso, dedicar as horas de seu tempo dispensando amor e cuidados a crianças órfãs. Ela teve a desdita de rejeitar o filho que Deus, em sua infinita sabedoria, lhe confiou. Mas nada a impede de adotar, por filhos do coração, os pequenos ou os pequeninos desamparados do mundo. O tempo aplicado nessa tarefa é infinitamente mais útil do que se for perdido somente em lamentações. Ai, o que eu fiz! Além de desempenhar, de certa forma, a missão materna que lhe estava destinada, o contacto com a infância desvalida pode sensibilizá-la para as inefáveis bênçãos da maternidade. Por outro lado, quando apenas e somente queremos ficar nos remorsos, que são inativos e estéreis, esses remorsos vão desequilibrar a nossa personalidade. Ele vai abrir as portas para os mais diversos equívocos, dos quais, de certeza absoluta, nada de bom resulta. A partir do momento em que nós elegemos como meta uma vida de paz, com a consciência tranquila, e que há um preço a ser pago, e esse preço é a perseverança no bem, no amor e no cumprimento dos nossos deveres. Encontramos assim dignidade, harmonia, equilíbrio entre consciência e conduta. Tais virtudes devem ser conquistadas no dia a dia. Como? Mediante o nosso esforço perseverante, o exercício do bem. Mas em face de dificuldades para agirmos corretamente, às vezes até por atitudes que ainda são viciosas, vícios que estão muito arraigados, há sempre um derradeiro recurso. O que será? A oração. Deus, o nosso Pai Criador, dispõe de infinito manancial de paz. Sempre Ele nos coloca esse manancial de paz à disposição nossa. Desde que nós busquemos com sinceridade e com fervor. A criatura, manifestando a firme intenção de resistir ao mal, Deus, por certo, o fortalecerá no bem, pois foi o próprio Cristo quem afirmou: pedi e obtereis. Só a consciência harmoniosa nos permite um viver físico e espiritual tranquilo. Há muito tempo, na Grécia Antiga, um escultor, já velho, estava lapidando um grande bloco de pedra. Com cuidado, ele examinava a rocha e, com o cinzel e o malho,
lascava um fragmento de cada vez, avaliando as medidas do que precisava tirar com as suas mãos vigorosas, sempre e antes de dar mais um golpe para retirar outro pedaço. Quando estivesse pronto, aquela peça iria servir de capitel na parte superior das colunas. Ela seria içada e depois colocada sob o topo de um comprido pilar, uma coluna. Essa coluna comporia o suporte do teto de um majestoso templo. Um funcionário de hierarquia superior do governo que passava, vendo o esforço daquele velho escultor, aproximou-se e perguntou-lhe: para quê estás gastando tanto tempo e tanto esforço nessa parte? Essa peça vai ficar a mais de 15 metros de altura. Nenhum olho humano será capaz de ver esses detalhes. O velho artista olhou para ele, pousou o cinzel, pousou o malho e disse-lhe, depois de enxugar o suor da testa: sabes, Deus vê. Esta frase é extraordinária. Os homens da terra, a 15 metros de altura, não viam, mas ele sabia que Deus via. Esta frase resume a consciência. A consciência da criatura que sabe que, embora possa enganar os homens, não enganará a divindade. Ninguém pode. Nem sequer nos podemos subtrair às leis de Deus que são justas e sábias. Esta frase, ou esta resposta pequenina, retrata igualmente a consciência do dever, que é um dos belos ornamentos da razão. E a razão, como nós sabemos, é intrínseca ao nosso espírito, não ao nosso cérebro. Então, eu agradeço a vossa atenção. Penso que vamos ficar um pouco mais descansados em relação ao que acontecerá quando os olhos do corpo se fecharem para nós irmos embora. Agora a nossa preocupação aumenta, porque sabemos o quanto ainda nos falta realizar, e quanto mais depressa melhor, para que realmente essa sensação dolorosa do lado de lá não aconteça connosco. Que Jesus nos abençoe.